há coisas que a gente às vezes considera como evidente, Como sempre foi assim, como né? sempre foi Uma assim, verdade- a história é uma disciplina que mostra essas diferenças, É, entendeu? Modelo de família não foi sempre como a gente tem, total. né? Então significa que o modelo de família pode mudar. Já muda drasticamente quando a gente sai de caçadores-coletores para A agricultores. agricultura, Que aí né? tem a propriedade, Sim. o sistema patriarcal e tal. E agora a gente está numa transição, não sei para onde a gente vai. Pode ser que as coisas mudem. É. De fato, a gente não sabe. Ninguém sabe para onde o mundo está indo, né? Quem É. diz que sabe está mentindo. Exatamente. Ninguém Mas sabe. a gente tá falando de inteligência. Eu vi uma matéria, não sei se você concorda ou se isso é um consenso, que essa vai ser a primeira geração que é menos inteligente do que a anterior. Não sei se você chegou a ver essa matéria. Já ouvi falar disso. Você concorda com isso? Que realmente a gente está emburrecendo por causa das redes sociais e dessa ansiedade, essa dopamina, busca pela dopamina? Olha, em alguns momentos eu tenho uma certa tentação a achar que essa hipótese está certa. Vem das redes sociais, com certeza. Eu tenho uma certa sensação que essa hipótese pode estar certa. Mas pensando estritamente como filósofo, pensando a partir de referências, como a gente chama, epistemológicas, ou seja, parâmetros de pensamento científico e de hipóteses razoáveis, consistentes e testagem de hipóteses, ou seja, uma porrada de coisa que existe na filosofia da ciência, o que a gente pode dizer é que uma hipótese como essa não pode ser confirmada a partir de experimentos. Não dá para Exato. confirmar. Como você comprova Não tem como isso? medir isso. Você não tem como dizer que, sei lá, um Zé Mané que vivia lá no interior do Império Romano, certo? Ou um escravo, ou mesmo uma pessoa livre, era mais inteligente do que alguém que usa redes sociais hoje. Não tem como falar isso. Exato. Não tem. Então, agora, quando a gente vê muita merda que se fala, né? Quando você vê uma certa tendência a querer lacrar, fazer lacração o tempo inteiro, ou quando você vê gente gravando vídeos falando absurdos, que eu acho absurdos, né? Então, a tentação de achar que a gente está ficando mais burro ou mais estúpido é grande. Mas eu acho que não dá para afirmar isso. É porque antigamente você não tinha um microfone na boca de cada Exatamente pessoa, né? isso. Existiam as pessoas estúpidas, mas elas ficavam no canto delas, você nem tomava conhecimento delas, né? Justamente porque o silêncio é uma manta que protege a estupidez. Como que é O silêncio é uma manta que protege a estupidez. Cara, isso é Por isso que na maravilhoso. dúvida fique calado. Exato. Não tem... Ninguém sabe Ninguém se sabe. você é burro, se você não é, se você tá mal informado, se não tá. E aí, essa coisa do microfone na frente que você falou, da câmera e tal, fica muita gente querendo aparecer, querendo dar opinião. Aí você diz, putz, como a gente é burro. Exato. Como tem gente que fala merda. É que esse pessoal não falava antes, né? Ficava Não. quieto. Sabe o Nelson Rodrigues, que é um autor que eu gosto muito, o Nelson falava que a Hoje democracia... iria ser canceladíssimo, né? Hoje... Imagina ele Tava falando... preso. Tava preso, né? Hoje o Ministério Público provavelmente ia prender ele com ameaça pública. O Nelson dizia, ele escreveu isso algumas vezes, que a democracia, ela tinha feito com que o idiota despertasse e descobrisse que ele é maioria. Entendeu? Verdade. E nesse sentido... Se a gente troca para rede social... É claro que a gente aqui, hoje em dia, você tem que fazer disclaimer o tempo inteiro, justamente porque os idiotas podem interpretar você assim, um assado. A gente não conhece nenhum regime melhor do que a democracia. Claro. E não conhece porque a principal característica da democracia que é positiva é o poder devorar a si mesmo. De devorar? A si mesmo. O executivo devora o sim. legislativo, que devora o judiciário, que devora o legislativo e briga e disputa. Uma das piores coisas que pode acontecer na democracia é quando poderes diferentes entram em acordo. Eu vou dar um exemplo concreto que está acontecendo hoje. O presidente Lula pretende indicar o seu advogado pessoal, Zanin,
para o STF. Exato. O Bolsonaro indicou um terrivelmente evangélico, como ele falava, que é o Mendonça, que está lá, e agora o Lula indica um terrivelmente lulista, certo? Um candidato ao STF tem que passar por uma sabatina no Senado, porque o Senado é o grande freio e contrapeso do Supremo Tribunal. Exato. Porque se o Senado não exerce a função de contrapeso em relação ao Supremo Tribunal, Ele ganha muito. ele cresce demais, ele fica descontrolado e todo poder sem freio e contrapeso degenera. Total. É uma questão de tempo, certo? Por mais que se pose de absolutamente, a própria mecânica degenera. O Senado no Brasil, ele dificilmente a gente pode dizer que ele faz de um freio e contrapeso ao STF. No caso das indicações, a famosa sabatina, que visaria então fazer uma checagem dura das credenciais da pessoa, do sujeito, na medida em que você vê o candidato almoçando, jantando, tomando café, se encontrando com membros do Senado, beijando a mão, quando rola conversas entre ele e outros membros do STF, ou que seja, quer dizer, na hora que você vê o Senado, como a própria imprensa fala, a ideia é garantir uma sabatina amiga. Ou seja, amistosa. Aí você tem um exemplo de quando a democracia funciona mal. Exato. Porque a impressão é que, não, eles têm que pensar igual. Não, se pensar igual... Eles não têm que ser amigos. Eu não estou dizendo que eles têm que se matar, não é isso que está em questão. Mas a função da sabatina seria impedir, teoricamente, que você, que o executivo que indica, né, que o executivo colonizasse, a partir de seus interesses pessoais, ou de partidos, ou ideológicos, o STF. Porque o STF, ele tem que ser idealmente, absolutamente não ideológico. Total. Em tese, um juiz não deve ter uma opinião sobre como o mundo deve ser, como a sociedade deve ser. Essa é uma discussão infernal. Cético. É claro que isso não há concordância em cima do que eu estou falando. Óbvio que não. Mas há muitos filósofos intelectuais que pensam como eu estou dizendo. Um juiz, principalmente do STF, não devia ter opinião sobre o mundo. Ele devia simplesmente avaliar o que é constitucional, o que não é constitucional e decidir. É claro que não é assim. E nem pode ser assim. Agora, de repente, fazer parte, sei lá, em roda de samba de alguém que ganhou a eleição... Não acho uma coisa legal. Você manda uma mensagem, entendeu? Então isso é um exemplo da democracia funcionando mal. Agora, o que o Nelson queria dizer é que a democracia é um regime quantitativo. E na medida que pessoas votam, e que, sem dúvida nenhuma, todo tipo de pessoa vota, e tem que ser assim, porque senão a democracia é discriminatória, então não tem saída. Não tem saída. Não tem saída. A saída talvez ser pessimista ou ser cético e falar é assim mesmo o mundo, porque a gente sempre tem duas formas de agir, e como teve essa polarização muito grande, eu e muitas pessoas acabaram indo para esse caminho de, cara, eu não vou discutir mais, deixa como tá, e entra governo, sai governo, para mim continua a mesma coisa. É um perigo também isso, né? Essa apatia em relação ao governo. Tipo, não adianta eu fazer nada, eles continuam, só trocam. É ruim isso, e ao mesmo tempo, o outro lado, que é o combativo, eu quero convencer da ideia, também desgasta, né? Qual que é Então, olha, o ceticismo, ao qual você se referiu, o ceticismo é uma escola filosófica grega. É só puxar o microfone para cá. Como tudo que importa, né, na sua origem em filosofia, é uma escola filosófica grega que o cético, a própria expressão, né, skepsis, significa alguém que examina, que observa e acumula um repertório gigantesco de informação.
Tem água por aí? Tem que. Ah. Tem a ver com desconfiança? Ele é um desconfiado? Ele é um cara que... Obrigado, ele acaba ficando desconfiado, acaba ficando lento em aderir a crenças. Ele não emite uma opinião de pronto sempre, ele rumina mais... Jamais. As ideias, entende? Ele tende a respeitar certos hábitos. Hábitos? Costumes. Ah, tá. Sabe, em Roma como romanos, como se costuma dizer, como sempre se disse. Quer dizer, e por quê? Mas ele não está associado ao conservadorismo por conta disso, então? Então, politicamente, se você pegar, por exemplo, David Hume, grande cético escocês do século XVIII. O David Hume é diretamente um ancestral do pensamento conservador britânico. Tá. Aí se você pega Michael Oakeshott, século XX, há uma costela cética muito forte no pensamento conservador britânico que advém justamente da suspeita de que você deve mexer nas coisas com calma. Porque como a gente não sabe direito como elas funcionam... Você pode ter um efeito pior do que o que estava, né? Então, há um elemento conservador na posição cética desde a Grécia. Perfeito. Porque o cético, como ele duvida da razão, mas não é porque ele defende você ser estúpido, mas ele duvida mais do racionalismo do que da razão. De alguém que acha que tudo se resolve racionalmente e que você pode fazer engenharia de tudo no mundo. Como há uma dúvida muito forte em relação a isso, então o ceticismo ele pode levar em conta que certos hábitos deveriam ser respeitados simplesmente porque eles existem há muito tempo e a gente não sabe direito ao que eles respondem. Vou dar um exemplo clichê. Tá. Respeite a sua avó. Respeite uma pessoa mais velha. Tá. Isso tá entranhado na gente e a gente não sabe onde começou, mas... Muita gente acha que isso não é importante hoje em dia. Você pega uma menina de 13 anos porque pintou o cabelo de azul, certo? Certo. Ou porque tem dificuldades de relacionamento na escola, ou porque está numa bolha das redes sociais que xinga alguma coisa, ela parte do pressuposto de como a avó dela não sabe mexer em iPhone, ela é estúpida. Então, na realidade, se a gente for falar que alguém é estúpido na relação, é a menina de 13 anos. Ou porque dá uma opinião política. Porque, na verdade, ela não sabe porra nenhuma de porra nenhuma. Ela sabe lá coisas, ela pode até ser um gênio digital em algumas coisas, né? Ou menino ou menina. Sim. Não é uma questão de gênero, né? Eu normalmente não entro em discussão de gênero porque me dá sono. Concordo. É um assunto que me dá sono. Então, assim, mas, portanto, a ideia de que você deve levar em conta certos hábitos e costumes que circulam em famílias ou em pessoas de uma geração para outra, não significa que você deve se submeter a tudo. Uma das coisas que o ceticismo ensina para você é que não há conclusões definitivas. Isso é muito difícil quando você não amadurece. Quando você fica infantil. Só jovens infantis acreditam que eles entendem o que está acontecendo no mundo. Cheio de certezas, né? Eu já fui assim, eu sei como é. É bom, todos nós fomos, né? Então, assim... Você tem muita certeza. Quanto menos você sabe, mais certeza você tem. Como ninguém tá vendo isso? Só eu tô vendo. O homem não foi à lua. Sou eu o único que está descobrindo isso. Exato isso. Que o homem não foi à lua. Então, isso é uma coisa que... já no Sócrates, filósofo grego, que todo mundo conhece, considerado patrono da filosofia e tal, uma das grandes máximas do Sócrates era justamente quanto mais sei que nada sei. Isso não significa que você é uma besta no final do dia. Significa que você é mais cuidadoso, você sabe que você errou num monte de coisas que você pensou, que você deve ser mais lento nas suas conclusões. Isso é uma coisa. Cinismo. O cínico é aquele que sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada.